Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Nesta aula nós vamos tratar sobre essa temática em cima, minorias na estrutura e organização social. Seja bem-vindo a esta temática, atentos para que a gente possa compreender quais são as minorias, a sua importância dentro da organização social e por que elas são tão desprezadas e por que elas são tão diminuídas dentro da realidade social. Vamos lá então. Aqui do lado vocês estão vendo esta figura, formada por pessoas, é um círculo, onde tem aí um quarto mais ou menos, vem simbolizar, pois, talvez essa minoria. Então vamos ficar atento nessa temática, ela é bastante interessante, quem sabe a gente pode até se identificar onde nós estamos dentro desta realidade. Bom, o que se chama de minorias são quantitativamente a maioria da população. Na verdade é interessante essa temática, O termo é minoria, só que se a gente for observar, acaba sendo a maioria da população que está dentro desta realidade, dentro desse contexto, dentro deste labirinto, desse contexto de pessoas, desse grupo de pessoas chamado minorias. Na verdade, é a grande população, a grande maioria da população que pode estar dentro desta realidade. E aí, quando você olha para a nossa realidade brasileira, aí que fica mais evidente que essa terminologia, na verdade, ela é um pouco equivocada, Ela não na verdade, representa, expressivamente falando, o significado da quantidade de pessoas que está dentro desta realidade das populações menos favorecidas, Então, o termo minoria refere-se, e aí dentro do âmbito da sociologia, a grupos sociais historicamente excluídos. Veja bem, historicamente excluídos do processo de garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de origem, financeiras e por questões de gênero e sexualidade. Veja bem, quando fala historicamente, quer dizer que já tem uma longa história, isso já vem se arrastando por muito tempo, essa questão referente a esses fatos exclusivos, esses fatos de exclusão social. Então, pode entrar no conceito pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, como idosos e portadores de necessidades especiais. Então, quando se refere às minorias, a gente vai encaixar também as pessoas mais vulneráveis, ou seja, as pessoas mais frágeis, as pessoas idosas e também, claro, as crianças, que se encontram dentro desse contexto. As minorias sociais, está aí em cima, minorias sociais e a luta por direitos, são, na verdade, grupos, são grupos minoritários, são aqueles que por algum motivo são ligados ao preconceito de cor, classe social ou gênero e que ficam excluídos da sociedade, os chamados marginalizados. A palavra marginalizados vem da palavra margem, ou seja, aquele que se encontra na margem, aquele que se encontra, aí eu coloquei até em vermelho para chamar a atenção, aqueles que estão na margem, estão fora, estão no lado periférico da situação social. Ou seja, são pessoas não incluídas, podemos dizer assim, e não tiveram a plenitude de seus direitos básicos garantidos. Então, toda pessoa que não tem os seus direitos básicos como pessoa humana, como cidadão, é uma pessoa que se encontra nas margens sociais. Tá vendo esse termo aí? Ele é bastante significativo. Então, nesse sentido, podemos colocar a população negra, por exemplo, quando se fala da questão histórica, a gente relembra a população negra, que desde a chegada no Brasil, comprados na África para trabalhar como escravo no Brasil, esse povo ele tem uma história de marginalização e ainda continua com isso muito evidente nos dias atuais, embora já tenha feito muito,
sobretudo de políticas sociais de inclusão dessa população, né, que inclusive é muita gente. A maioria das pessoas brasileiras, elas se engloba dentro dessa classe, né, dentro desse grupo de pessoas negras. Então, durante o colonialismo europeu, foram capturados e vendidos como escravos. Foram essas pessoas que vieram trabalhar, realizar um trabalho compulsório aqui no Brasil. Então, são pessoas que têm uma história de marginalização, de exclusão e de sofrimento, né, dentro da construção da sociedade brasileira. Questões relacionadas à sexualidade, homossexuais e bissexuais, né? Identidade de gênero, no caso de transexuais, ambas diz respeito a pessoas que sofreram e sofrem, né? Sofrem até hoje perseguições durante toda a história, a partir do momento em que a moral judaico-cristã tornou-se hegemônica, né? É triste a gente poder falar isso, porque quando se fala dos aspectos, né, quando se fala dos aspectos religiosos, né, sobretudo, né, quando se fala da fé das pessoas, que deveria ser um aspecto de inclusão, muitas das vezes não faz a inclusão. Na verdade, faz diminuir, marginalizar as pessoas de uma forma tão drasticamente falando. E é triste falar que essa cultura religiosa judaico-cristã, na verdade, pode fazer isso com as pessoas. Então, isso aí vai contra os ensinamentos de Jesus Cristo, que é aquele a quem nós seguimos os seus ensinamentos. Então, nós temos outro grupo aí também que se inclui, que é a população LGBT, né? Os que sofrem diariamente agressões físicas, verbais, psicológicas e ainda sofre com o estigma de sua condição, que muitas das vezes a faz viver sob autorrepressão ou ser excluída de muitos espaços. Uma população que sofre muito no meio, né, dentro da realidade social, né, uma população que está aí sofrendo muito, embora tenha grupos que defendam e tenha políticas públicas também voltada para a defesa dessas pessoas, mas ainda o sofrimento ele é muito grande. Em relação ao gênero, a sociedade ainda muito patriarcal exclui as mulheres e trata-as de maneira desigual em relação aos homens. Esse aqui é outro fato histórico também, né, gente? Quando se fala dessa questão da exclusão do gênero, e aí nós vamos falando das pessoas femininas, das mulheres, infelizmente acontece isso, né, bastante, e até causa de morte, né, de crimes violentos com esse grupo, né, de pessoas que é o gênero feminino. Infelizmente acontece muito isso no nosso meio social em pleno século XXI. Nós temos uma violência tremenda contra o gênero feminino. Isso aqui não pode mais acontecer, mas a gente tem que lutar muito para que isso não se torne tão acentuado, né, na nossa sociedade. Então, em determinados lugares e épocas, o tratamento dado às mulheres foi ainda pior, retirando dela até direitos políticos, como o direito ao voto, ou seja, é um dos direitos de cidadania bastante significativo, que é o poder de escolha, né? Você escolher a quem te interessa, né? A quem que você acha interessante dentro da sociedade, né? Esse e outros mais, né? O direito de participação, o direito de trabalho, né? O direito de estar inserido em atividades, né? Fazendo divisões de trabalho para com as mulheres e até atividades recreativas. Isso não pode mais existir, né? Mulheres, elas são importantíssimas dentro dessa engrenagem social, mas infelizmente nós temos situações em pleno século XXI que não condiz mais com esse tipo de situação. Tá vendo? Então aqui, ó, os grupos, né? Tá aí os grupos de minorias são eles, né? Tá aí do lado, minorias étnicas, são os negros, indígenas, ou outras denominações de etnia que fujam da denominação branca, né? Tudo aquilo que foge, né? Toda característica que foge da denominação branca
está dentro de um grupo de minoria étnicas, né? Tá aí, como vocês estão vendo especificado. E tem as minorias nacionais, são grupos minoritários e vulneráveis que compartilham etnia, cultura, religião e costumes característicos de um determinado local. Aí a gente pode citar, por exemplo, os indígenas, né? Eles podem estar aí pertencendo a esse grupo de minorias nacionais também, né? E tem as minorias sociais indígenas, população indígena que se encontra em situação de vulnerabilidade social, colocada entre as minorias, né? Hoje, mais do que nunca, aqui no Brasil, é uma população que vem sofrendo incisivamente, né, sobre os seus direitos, né? Uma população genuinamente brasileira, né, com direitos reservados legalmente e que hoje estão com esses mesmos direitos sendo atentados, né, a todo custo aí, né? É um caso muito preocupante. E aí só tende a aumentar a questão das minorias, né, e essa divisão marcante social que é a questão da incisiva, né, do incisivo ataque às camadas sociais indígenas. E a outra aí é a população de baixa renda, né? A população de baixa renda são os excluídos dos sistemas sociais contemporâneos. Os indivíduos desse grupo são maioria absoluta em nosso país, mas que são excluídos de qualquer sistema social ou político, né? E aí quando fala dessa população de baixa renda, a gente vai lá para cima, né? Volta aí do lado de cima, vocês vão as minorias sociais indígenas, não é? As nacionais e também as minorias étnicas, elas também acabam estando presentes aí na população de baixa renda. Mas nós temos também os negros, as pessoas pobres, né? Os idosos, né? Uma população mais jovem que acaba também entrando aí nesse rol dessa população de baixa renda, né? E aí quando você remete ao Brasil, isso é mais evidente, se torna mais evidente. Nós temos uma população brasileira que a cada ano que passa, cada ano que nós adentramos neste século XXI, parece que isso fica mais evidente, né? Ou seja, quando a gente deveria estar avançando, né, para sanar e diminuir essa desigualdade, né, acabar com essas diferenças de minorias, a gente acaba deixando elas mais evidentes, né, com ações que só tendem a aumentar esse tipo de situação. Então isso é um fato muito preocupante dentro de uma sociedade, né, sobretudo a nossa brasileira, em que nós estamos passando por esse momento terrivelmente desagradável, né, que tende a aumentar a desigualdade e aumentar uma população pobre e de baixa renda bastante significativa. E é um problema político, é um problema de políticas sociais, é um problema de políticas de incentivo à participação que está envolvendo e englobando a educação e outros fatores mais. Então, gente, isso aí são os nossos grupos, eu apresentei para vocês aqui nesta aula, os grupos, né, as minorias, quem faz parte desses grupos, né? E vale salientar para vocês que esse termo minoria acaba sendo um termo equivocado quando se remete a essa população. A minoria acaba sendo a maioria da população. E aí quando você arremete isso para o Brasil, isso fica mais evidentemente, mais claramente, né, que na verdade não é minoria coisa alguma, acaba sendo uma grande maioria da população. Então, ficamos por aqui com esta aula, esperamos que tenha contribuído com a aprendizagem e a clareza dessas temáticas para vocês. Né? Vocês são convidados a se aprofundar cada vez mais nessa temática, porque é uma temática social e ela vai de fato afetar, né, cada um de vocês de forma direta. Grande abraço e nos encontramos em uma outra oportunidade. Não esqueça de estudar essas temáticas aí apresentadas. Abraço.